Eu quero que toda a igreja abra sua Bíblia, por favor. Que você acompanhe a leitura. Desliga seu celular nesse momento. Não deixa nada roubar a sua atenção. Deus tem coisas lindas nessa noite para falar com a igreja. Assim como Ele já falou comigo. Você que já encontrou, se coloca de pé. Fecha teus olhos, coloque a mão sobre a palavra. Nós vamos pedir direcionamento ao Espírito Santo. Pai, nós queremos, meu Pai, te bendizer mais uma vez, Pai. Nós vamos para o momento, meu Pai, da tua santa e poderosa palavra, Deus. Esse é um momento tão especial, Deus, onde o Senhor, Pai, vai falar com os corações que estão abertos, Pai. E eu peço agora, Jesus, anjos neste lugar, Senhor. Eu peço, meu Deus, anjos agora, Deus, que vão nos guardar, Senhor. Que vão guardar a nossa mente, o nosso coração. Pai, tira agora toda a distração, Senhor. Que nada venha, Senhor, nos distrair neste momento. Pois nós queremos nessa noite ouvir, Senhor, a tua santa palavra. Pai, eu entrego os meus lábios, Pai. Eu entrego a minha mente, o meu coração, a minha vida ao Senhor agora, Jesus. Pai, eu me coloco, meu Deus, inteiramente na tua presença. Pai, eu quero ser um instrumento, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente possa estar voltada, meu Deus, para entender, Pai, os teus preceitos, para entender o teu direcionamento. Pai, assim como o Senhor, Pai, falou comigo, Jesus, durante todo esse dia, meu Deus, naquele deserto, que o Senhor continue falando, que o Senhor venha convencê-los, Deus. Pai, nós amamos a tua palavra, meu Pai, nós bendizemos pela tua palavra, pois é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que traz cura, é a tua palavra, Senhor, que nos coloca de pé. Meu Deus, então coloca essa igreja de pé nessa noite, Deus. Que o Senhor venha assumir o primeiro lugar, Senhor. Que nós possamos nos diminuir, Senhor, o Senhor, Pai, crescer nessa noite. E você que crê, diga amém. E graças a Deus, amém? Romanos capítulo 12, verso 12 vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Diga de novo comigo: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Senta aí dando glória a Deus, senta aí dando glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você repita comigo assim: a perseverança em meio à tribulação produz milagre. Repita comigo novamente: a perseverança em meio à tribulação produz milagre. Quem é que precisa de um milagre aqui nessa noite? Aleluia. E eu fui pesquisar, meu presbítero Kevin, o significado da palavra perseverança. E no dicionário eu li que perseverança significa atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste apesar dos obstáculos ou dos fracassos em fazer ou alcançar algo, qualidade ou ação de quem persevera. Então, quem persevera precisa estar se esforçando constantemente. Aleluia. E Deus, Ele me falou assim: tudo o que o nosso adversário deseja em nós é nos tirar da centralidade do nosso propósito. Você pode anotar isso aí? Separa uma folha aí no seu celular. Eu vou liberar só o celular só para anotação nessa noite. Tudo o que o nosso adversário deseja em nós é nos tirar da centralidade do nosso propósito. Ele deseja nos desanimar, nos entristecer, nos frustrar em nossa caminhada aqui na terra. Tudo que o inimigo ele tenta fazer com você é te tirar do centro da vontade do Senhor. E como é que ele faz isso, minha bispa? Ele vai colocar em você frustração. Ele vai colocar em você cansaço. Ele vai colocar em você desejo de desistir. Ele vai colocar em você
problemas, dificuldade, tribulação, guerra. E toda pessoa que encontra desafios no meio da sua caminhada vai querer desistir. E lá em Mateus capítulo 4, verso 3 vai dizer assim: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então Jesus, ele respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu estou mostrando a você na palavra do Senhor que Jesus, ele também foi tentado. Jesus também passou pela tribulação. Jesus também passou pelo momento da batalha. E você está aí sentada num culto poderoso desse, indagando ao Senhor por que você está passando essa batalha. Você na sua casa está ouvindo, orando, e tem um momento que você questiona: Senhor, por que eu estou passando por essa tribulação? Porque tribulação fala de vale, tribulação fala de luta, tribulação fala de vento impetuoso. E quando o vento impetuoso se levanta contra a nossa vida, quando o tentador da nossa alma, que é o diabo, que é o nosso adversário, ele tenta se levantar contra a nossa vida, é para fazer a gente desistir, é para fazer a gente desanimar no meio do propósito. Jesus aqui, ele está sendo tentado para desistir da humanidade, para desistir daquilo que ele foi chamado, daquilo que ele foi escolhido para fazer. Jesus, ele foi escolhido para estar na terra, para te salvar, aleluia, para morrer na cruz por mim e por você. E o inimigo tenta de todas as maneiras, todos os dias, bater na porta do seu coração, tentando te enfraquecer, tentando te fazer duvidar do propósito que Deus tem contigo, do chamado que Deus tem na sua vida. Você já parou para pensar quantas vezes você já se decepcionou esse ano? Você já parou para pensar quantas vezes esse ano você teve vontade de desistir? Quantas vezes esse ano você falou assim: ó, eu não vou mais lutar, eu não vou mais desistir, eu vou desistir. Eu vou parar de lutar pelo meu casamento, eu vou parar de lutar pelo meu filho. Quantas vezes esse ano você esperou algo de alguém e essa pessoa te decepcionou? Quantas vezes esse ano você colocou toda a sua força e todo o seu coração em alguém e essa pessoa não te retribuiu com aquilo que você esperava receber? Aleluia. Eu quero te dizer que Jesus, ele também se frustrou. Jesus, ele se frustrou, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Imagina se Jesus desistisse de você todas as vezes que você não alcançou o objetivo que ele colocou na sua frente. Todas as vezes que ele falou assim: irmã, minha filha, eu vou desistir de você porque você não conseguiu cumprir aquela oração que você falou, aquela oração que você acordou de madrugada, aquela oração que você pediu o meu direcionamento e eu me apresentei para você dizendo: eu sou contigo, vai nessa força, você vai conseguir. E chegou no meio do caminho e você não conseguiu. Imagina se Jesus desistisse de você. Você não estaria agora aqui. Você não teria força para orar e nem força para persistir. Aleluia. Então, na nossa caminhada aqui na terra, nós temos um grande exemplo de alguém que nunca desistiu. Você sabe quem é? Hein? Deus. Deus, aleluia. Eu anotei aqui. Deus é o nosso único exemplo de extrema paciência e empatia dos últimos tempos. A gente não tem outra referência bíblica de um Deus poderoso, de um Deus que insiste, de um Deus que persiste, mesmo às vezes a gente querendo sair do propósito, mesmo às vezes a gente querendo sair da direção que Ele nos pede para a gente andar. Imagina você se Jesus, ele desistisse de Pedro, hein?
com as oscilações que Pedro tinha. Pedro, ele tinha um propósito, e Deus já tinha um propósito preparado, separado para Pedro. Mas você, imagina comigo, Jesus, ele tinha e via Pedro como a pedra da igreja. Mas Pedro, ele precisava passar por alguns processos na sua caminhada. Alguns processos que ia levá-lo até entender, aquele processo de amadurecer, aquele processo de conhecer o Senhor. Pedro, ele não conhecia Jesus. Pedro estava do lado de Jesus. Pedro, ele comia com Jesus. Pedro, ele se sentava com Jesus. Pedro, ele via Jesus pregando, curando, libertando, mas Pedro não conhecia o Senhor. Mas lá na frente, Deus, ele já tinha escrito uma história. Deus lá na frente, ele já tinha preparado algo pronto para a vida de Pedro. E é assim na nossa caminhada. Às vezes nós não vamos conseguir enxergar tudo aquilo que só Jesus consegue enxergar. Às vezes você está na caminhada e você não consegue, você está caminhando, você está lutando, você recebe uma palavra, você tenta, lançar uma palavra para alguém de confiança, mas no meio do percurso essa pessoa te decepciona. Essa pessoa te magoa, essa pessoa te entristece, e aí você quer desistir. E você imagina Deus olhando para você dizendo: ei, não desiste não. Caminha na minha presença. Acredita na minha palavra. Acredita na minha promessa. Acredita no que eu tenho preparado para você. Aleluia. Todos os dias Deus, ele está falando: ei, não desiste não. Vai valer a pena. Mas a gente precisa entender que no meio do processo, é claro que nós teremos muitas decepções. Nós teremos muitas frustrações, e essas frustrações não são com pessoas de fora, são pessoas de dentro. Deus estava confiando em Pedro, mas Pedro, ele estava do lado de fora ou do lado de dentro? Ele estava do lado de dentro. E quanto mais Jesus insistia, mais Pedro, ele se exaltava, mais Pedro, ele mostrava quem ele era. E Deus, ele nos conhece quando a gente revela para ele a nossa identidade. Mas quando a gente decide caminhar, a gente vai ver ali, mais para frente, um Pedro totalmente convertido. Um Pedro totalmente transformado. Mas essa permissão foi na caminhada. E eu estava conversando com o nosso bispo essa semana, e aí eu falei com ele: meu filho, a maturidade. E aí ele se levantou e falou assim: minha filha, a maturidade, ela só vem com os nossos erros. Presta atenção, anota essa frase. A maturidade, ela só vem com os nossos erros. Porque com os nossos erros nós percebemos o que nós precisamos melhorar. Com os nossos erros nós precisamos entender o que nós precisamos fazer diferente na nossa vida. Mas existem pessoas que estão há muitos anos errando e não aprendem. Então escuta uma coisa, anota essa frase: a dificuldade, o problema é para te fazer crescer, é para te fazer evoluir. E às vezes a gente não entende isso. Quando vem aquela pressão, quando vem aquele desejo de desistir, é Jesus falando: aí cresce, amadurece, seja transformado, seja avivado. Olha na minha direção. Em outras palavras, Jesus estava falando: ei Pedro, você quer crescer? Olha para mim. Você quer crescer? Olha para mim. Olha para a situação que você está passando, Pedro, errando toda hora, pecando toda hora, e cresce, amadurece. Aleluia. Então, Jesus, ele se frustrou muito com Pedro nas suas oscilações, mas Jesus, ele tinha um projeto pronto para entregar a um Pedro totalmente pronto para assumir o seu propósito. Então, você não vai conseguir assumir o seu propósito em que você não estiver pronto para resistir, para suportar. Quando Jesus vê que Pedro está pronto, ele vai lá e entrega. Pedro,
eu sei que você está pronto. Receba. Você vai ser o fundador. Você vai ser a pedra. Você vai ser o sustento. Às vezes a gente olha para a situação de Pedro e a gente fala, meu Deus, será que Jesus não poderia escolher outra pessoa? Quem aqui já fez essa pergunta? Será que Jesus não poderia escolher alguém mais capacitado dentro da minha casa? Será que Jesus não poderia escolher alguém que falasse melhor? Quem aqui que não fez essa pergunta? Já não se fez essa pergunta? Mas Jesus, ele vê algo especial lá dentro. Ele sabe que vai dar certo. Por mais que às vezes a gente passa pelas decepções, pelas tribulações, Ele está olhando e está falando, vai dar certo. Às vezes a gente não consegue enxergar. Pedro, ele não conseguia enxergar, porque ele queria fazer a sua vontade. Pedro, ele era pescador, ele gostava daquela função. Ele gostava de cuidar dos irmãos, de trazer a provisão para sua casa. Mas Jesus, ele estava falando, ei Pedro, eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo melhor. Então às vezes a gente não entende. A gente não consegue se ver, a gente não consegue se imaginar dentro do propósito e fazendo aquilo que Deus, ele nos chamou para fazer. Aleluia. E é por isso que a gente se frustra. E é por isso que toda hora a gente está desanimando. É por isso que toda hora a gente está retrocedendo. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar só aquilo que Jesus consegue enxergar. Aleluia. Então, na nossa caminhada aqui na terra, nós temos um grande exemplo que foi Deus. Deus, ele nunca desistiu da humanidade. Pensa comigo num Deus paciente. Quem é aqui que nunca fez essa oração? Meu Deus, eu não sei como Deus tem tanta paciência de mim. Eu não sei como que Deus, ele tem tanta paciência todos os dias. Deus, ele me espera na minha oração. Todos os dias Deus, ele nos dá uma oportunidade de adorar. Todos os dias Deus, ele nos dá uma chance de falar, Senhor, eu quero seguir. Eu quero aprender. Eu quero te ouvir. Imagina se Deus amanhã de manhã falasse assim, ó, Maria, eu hoje não vou te escutar. Então Deus, ele é um Deus perfeito. Aleluia. Ele é o maior exemplo que a gente pode seguir. Imagina se você tivesse a paciência que Deus tem, para você ter paciência lá com seu filho. Olhando para você e falando, meu Deus, eu não sei a paciência que Deus, ele tem comigo. Às vezes a gente é cabeça dura. Às vezes a gente não consegue entender aquilo que está ali, ó, debaixo do nosso nariz. E ali Deus, ele nos explica. Deus, ele nos mostra. Deus, ele se revela. Então, Deus é o nosso único exemplo de extrema paciência e empatia nos últimos tempos. No princípio de tudo, Deus, ele criou um lugar perfeito para Adão e Eva. Pensa no lugar perfeito. No lugar que tinha tudo. No lugar onde eles não precisavam trabalhar. Onde eles estavam ali só para aprender e para observar. Um lugar que eles não precisavam comprar comida, eles não precisavam trabalhar para obter comida. Um lugar que tinha a presença de Deus. Um lugar preparado para os seus santos, para os seus filhos. Eu imagino o cuidado de Deus preparando o jardim do Éden. E antes de colocar Adão ali, Deus, ele já preparava. Ele já estava pensando naquilo que ele estava preparando, naquilo que ele estava criando para Adão e Eva poder desfrutar de toda aquela beleza, de toda a santidade, porque a palavra de Deus diz que toda tarde Deus descia para falar com Adão. Você imagina a presença de Deus. Quando Deus descia, a presença do Senhor exalava o perfume da santidade naquele lugar. Você imagina você naquele lugar.
conversando com Deus, tendo a oportunidade de aprender com Deus, observando tudo, mas aquilo não foi suficiente. E aí eu anotei aqui, aleluia, Deus criou o jardim do Éden para que Adão pudesse aprender observando, aleluia, mas só o exemplo de Deus não foi suficiente. Toda vez que o direcionamento de Deus não for suficiente para você, você irá dar ouvidos a pessoas que irão te tirar do real propósito da sua vida. Então toda vez que Deus está ali te mostrando aquilo que Ele tem preparado, aquilo que Ele já tem projetado para a sua vida, e toda vez que aquilo não for suficiente para você, você vai começar a dar ouvidos à voz de fora, a pessoas de fora que não entendem o propósito. Agora Eva, ela começa a dar ouvidos à serpente, e ela começa a observar, porque quando a serpente se apresenta para Eva, não foi assim no estalar de dedo. Teve uma conversa, teve uma estratégia. Então a serpente começou o quê? A observá-los. Ela também me dá ouvido, ela também me ouve. Toda vez que a voz de Deus não for suficiente, o inimigo ele vai lançar situações na sua vida para te tirar do centro da vontade de Deus, para te tirar o foco, para te tirar o objetivo, para te tirar da direção que Deus ele colocou você. E pessoas são estrategistas nessa arte de nos distrair no meio do propósito de Deus. Aleluia, lança uma amizade, às vezes a gente não está percebendo, mas pessoas estão se aproximando. A gente está lá no nosso trabalho, aí vem uma conversa, mas não é assim, mas não é desse jeito, Deus ele não quer você assim. E aí a gente começa a dar ouvidos, e quando a gente vai perceber, a gente está muito longe do propósito. A gente está muito longe do direcionamento que o Deus ele escreveu para a nossa vida. Então Deus, um Deus perfeito, Ele cria algo perfeito para pessoas perfeitas. Então deixa eu te falar uma coisa, você é perfeito. Deus te criou a imagem e semelhança dEle, mas haverá situações na nossa vida que vão nos tirar do nosso foco, vai tentar embaralhar a nossa mente, vai querer nos tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa confiança no Senhor. E quando a gente está na confiança do Senhor, aquele momento que a gente entrega muito. Toda vez que Deus se apresentava a Adão, lá no jardim, era o momento que Adão entregava a Deus. Era o momento que Deus ele tinha um particular com Adão. A palavra do Senhor está nos dizendo que toda tarde Deus descia para conversar com Adão. Ao cair da tarde, eu imagino Deus ele perguntando: e aí, Adão, eu quero te ouvir. Como foi o seu dia? Aquele momento era o momento do quê? Do relacionamento. É isso que Deus ele quer fazer contigo. É momento de você falar. Era o momento que Deus estava olhando para a mente de Adão. Vamos ver o que ele vai me falar. Eu quero conhecer. Era o momento que Deus estava se apresentando para Adão para conhecê-lo. E toda vez que Deus ele se apresentar para você, você vai ter que colocar para fora. Nada melhor do que aquela oração de madrugada que a gente fala: Senhor, é aquela hora marcada que a gente tem com o Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu não sei a hora que você tem com o Senhor. Mas é aquela voz que fala: o que está acontecendo, meu filho? Era aquele momento que Deus se apresentava para Adão e falava: ei, o que está acontecendo? Como você está? E naquela conversa, Deus ele observa que Adão estava precisando de uma auxiliadora. Eu vou te abençoar, Adão. Coloca Adão para dormir, e ali da costela dele, ele cria Eva.
Imagina o cuidado de Deus, o que Deus ele quer ouvir de você. E muitas das vezes a gente acha que a gente quer lutar com a força do nosso braço. A gente acha que a gente é um desbravador, que a gente é um super-herói, uma super-heroína, que a gente quer resolver tudo. Mas qual é o momento que Deus ele sabe o que está passando aqui na nossa mente? Porque Deus, ele não muda. Então ele marca essa data, grava isso. Deus, ele é o único exemplo de paciência. Imagina se ele perdesse a paciência com a humanidade. Aleluia. Então, Deus, ele depois de tudo, ele fala: eu não vou desistir. Quando Adão e Eva pecam no paraíso, Deus ele fala assim: eu não vou desistir da humanidade. Você pensa que existe essa frase, eu vou desistir, na boca de Deus? Não. Deus ele fala assim: eu não vou desistir de você. E Deus ele está mandando eu falar para pessoas aqui nessa noite que tem se direcionado ao caminho contrário da vontade de Deus. Ele está falando assim: eu não vou desistir de você. Passe o tempo que passar, eu não vou desistir de você. Você pode subir, você pode descer, você pode chegar todo rasgado da minha presença, mas eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir do propósito que eu quero cumprir na sua vida. Aleluia. Então ele não desistiu da humanidade. O que Deus ele fez? Ele enviou o seu filho único, aleluia, pelo nosso resgate. Deus ele entregou o seu filho único por amor de mim e amor de você. Aleluia, para que você estivesse aqui agora, para que você tivesse uma chance hoje, como você está tendo hoje, de falar assim: eu não posso desistir. Por mais que os problemas se levantem, eu falei lá no começo da pregação, os problemas vão tentar se levantar para te tirar o foco, para te tirar do direcionamento do Senhor. É claro que o inimigo, todos os dias, ele vai colocar e vai tocar naquilo que te tira do sério. Todos os dias ele te olha, ele te observa, ele sabe o que te irrita, o que te deixa nervosa, o que te deixa nervoso. E ele sabe tudo aquilo que você faz quando você não quer escutar a voz de Deus. Ela não fala com Deus quando ela está brigada com o marido. Ele não fala com Deus quando ela está brigada com o namorado. Ela não quer ir para a igreja quando ela está aborrecida, quando a mãe tirou o celular. Ela não fala com Deus quando ela está sem dinheiro. Ela não gosta de ficar, aleluia, na igreja quando ela está passando aqueles dias. Você sabia que tem de pessoas que estão, quando estão naqueles dias, vamos dizer, das mulheres, não gostam de vir para a igreja, não. É verdade. E o que Deus ele tem? Tem pessoas de verdade passam mal, mas tem pessoas que elas conseguem colocar na frente de Deus, da vontade de Deus, aquilo que para ela é um momento de problema, de dificuldade. E toda vez que você tenta se colocar e colocar problemas acima da vontade de Deus, Deus ele vai de todas as maneiras, aleluia, puxar você novamente para o propósito. Existe um Deus que não desiste de você, mas é um Deus também que não vai te poupar de passar pelos processos da vida. Aleluia. Então, na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus passaram pelos mesmos desafios que eu e você passamos. Todos eles passaram pelos mesmos desafios que você passa todos os dias. E aí eu fui estudar, Deus ele me falou assim: ei, lembra de Jó? E aí ele falou assim: Jó, ele é o primeiro da lista. Sabe por quê? Porque Jó, ele era íntegro e fiel. Ele era justo, mas isso não bastou para que ele viesse a perder tudo.
e se decepcionar com os seus amigos e ouvir um monte de baboseira da sua esposa. E às vezes a gente fala, eu sou escolhido, mas por que eu estou passando por isso? Ah, mas Deus me falou que eu tenho propósito, Deus me falou que eu vou cantar, que eu vou pregar, mas por que eu estou passando por isso? A Bíblia está falando que Jó era íntegro. Jó, ele sacrificava pelos seus filhos. Jó, ele levava, aleluia, sacrifícios até o Senhor. Porque se os filhos pecassem, ele estava ali com sacrifício, para pedir perdão pelos filhos ao Senhor. Aleluia. E aí a gente pergunta, mas Senhor, por que eu estou passando por isso, se eu sou um escolhido? A gente não faz essa pergunta para o Senhor? Por que eu preciso passar por essa situação difícil? Por que eu preciso, Pai, que o meu marido se levante contra a minha vida, se o meu filho se levanta contra a minha vida? E aí é nesse momento que a gente se perde. Porque muitos não entendem e começam a responsabilizar Deus pelo aquilo que ela está passando. Aleluia. O que Jó fez, bispa? Ele se calou. Jó, ele se calou. Ele suportou. E quando a gente fala em suportar, a gente fala assim, eu não aguentaria o que ela está passando. Eu não suportaria o que ele está passando. Porque cada pessoa vai viver um processo. E você não vai conseguir tentar imaginar o que a pessoa vai... Por que Deus, você vai perguntar assim, mas por que, Senhor? Se aquela pessoa prega muito bem, se aquele homem canta muito bem, por que ele precisa passar por esse processo? Uma pessoa nos procurou essa semana me falando assim, bispa, a senhora não sabe o que aconteceu. O meu esposo está me traindo. E aí, bispo, eu fui para o meu quarto e eu comecei a chorar, porque eu sou uma mulher de oração, bispa. Porque eu não mereço isso. Por que Deus está me permitindo fazer isso? E aí eu vim para casa, eu falei, pai, coitada da tua filha, Deus. Eu no lugar dela, eu não suportaria. Eu falei, Senhor, eu não faça isso comigo, Deus. Porque tem coisas que a gente não vai suportar. E às vezes a gente também não vai entender. E aí ela chegou para mim e falou assim, mas eu perdoei. Quando eu fui indagar o Senhor falou, você vai perdoar. E eu também perdoei ele. Imediatamente eu enxuguei as minhas lágrimas e eu continuei a fazer tudo aquilo que o Senhor havia me mandado fazer. E às vezes a gente não entende. E aí a gente fala, Senhor, eu não mereço. Eu vou morrer. As minhas forças estão se esgotando. E eu falei, pai, se fosse comigo, eu acho que eu chutaria o balde. E aí ele falou no pé do meu ouvido, cada pessoa eu trato de uma maneira. E imediatamente ela enxugou as lágrimas e falou, Senhor, eu vou te obedecer. Porque se o Senhor está me permitindo passar por esse processo, é porque eu preciso crescer. E ela continua pregando, ela continua falando. E ela continuou no direcionamento do Senhor. E se ela desistisse? A casa iria desabar? Os filhos iam abandonar a fé? E eu falei assim, Deus, ele falou no pé do meu ouvido, eu vou usar muito essa mulher. Eu vou curar muitas mulheres através dela. Ela vai pregar para muitas mulheres que estão com vontade de desistir do casamento. Aleluia. E às vezes a gente acha que o problema que a gente passa é grande, é terrível, e que a gente não vai suportar. E imediatamente ela enxugou as lágrimas e falou, Senhor, se é para me passar no meio dessa tempestade, mas me ensina novamente a caminhar na tua presença. Aleluia.
Então, às vezes a gente perde muito tempo falando: Senhor, eu estou sofrendo, eu quero morrer, me mata. Mas a pergunta difícil é a gente perguntar: Senhor, o que eu preciso aprender no meio desse processo? O que o Senhor quer me ensinar no meio desse processo? O que o Senhor quer fazer comigo no meio desse vale, Senhor? Aleluia! Então Jó, ele faz isso. Jó, ele perde seus bens. Jó, ele perde seus gados. Jó, ele perde seus filhos. Jó, ele quase perde a sua saúde. A sua mulher começa a amaldiçoar esse Deus e morre. E ele tem que suportar. Ele tem que ficar em silêncio. Jó, ele entra num buraco, começa a ter rancenismo no corpo todo, começa a se coçar com telha. E ali Deus está falando: ei Jó, eu te faço ser forte no meio da sua batalha. Porque quando você está fraco, é aí que eu estou forte. Aleluia. Quando a gente pensa que está fraco, é aí que a gente precisa louvar o Senhor. Pai, eu estou aqui, mas eu continuo te glorificando, Deus. Eu continuo, Senhor, exaltando o teu santo nome na minha vida. Jó, ele sai daquela situação, aleluia. E a Bíblia está falando, aleluia, que Jó, aleluia, ele é 10 vezes mais abençoado do que ele foi. Ele consegue receber tudo em dobro daquilo que ele, aleluia, ele perdeu. E ali Jó, ele começa a orar pelos seus amigos. Jó, ele começa a se levantar na presença de Deus. E aí Deus, ele muda a sorte de Jó. Porque Jó, ele não desiste, ele não desistiu. E nem você vai desistir, aleluia. Mas ele não era, anota essa frase: escolhido também passa por deserto. Você está pensando o quê? Escolhido também passa por guerra. Escolhido também passa por problemas. Escolhido também passa adversidade, aleluia. E o segundo homem, coração de Deus, eu vou falar de Davi. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele era um escolhido, mas Deus não permite Davi exercer o seu cargo sem passar pela sua tribulação, que era ser ovelha, pastor de ovelhas malhadas. Você sabe o significado de ovelhas malhadas? Ovelhas doentes. Deus, ele podia contemplar o coração de Davi, mas ele não permite Davi, ele aprender, aleluia, tudo aquilo que Davi precisava aprender, pastoreando ovelhas sãs, ovelhas boas. Então às vezes a gente entende mais por que Deus ele separa Davi na terra, e Deus coloca Davi lá atrás das malhadas. Mas Deus, bispo, ele me colocou, ele tem um projeto tão grande para mim. Mas Deus, ele está me colocando aqui para lavar essa louça. Deus, ele está me colocando aqui para cuidar dessa casa. Deus, ele me colocou aqui para cuidar dessa família. Aleluia. Mas Deus não disse que eu vou crescer. Mas quem te disse que Deus não está trabalhando em você? Quem te disse que Deus não está trabalhando no seu interior? Aleluia. E às vezes é isso que a gente não entende. A gente acha que a gente vai ser tratado a pão de ló. E não é assim. Davi, ele passa pelo momento de tratamento de Deus. Começa no campo e vai terminar lá quando o seu filho Absalão quer se levantar para assumir o trono dele. Até ali, Davi, ele é provado. Não pense você que Davi, aleluia, a formação de Deus na vida de Davi termina quando ele assume o reinado de Israel. Não. Davi, ele é treinado, ele peca, ele erra, ele se arrepende, mas ali ainda está acontecendo o que? O tratamento de Deus. Quando Absalão se levanta para se levantar, querendo assumir o trono, Davi, ele está muito maduro. Existe uma nova mentalidade ali na mente de Davi. Existe ali um Davi que fala: ó,
vamos abandonar, vamos embora. Pode deixar ele assumir. Porque o que é mais importante na minha vida é a presença de Deus. Davi não se preocupava com o trono, mas Davi ele se preocupava com a presença de Deus. E o que você precisa entender, e o que você precisa se preocupar com a presença de Deus, porque uma pessoa sem a presença de Deus, ela não consegue cumprir propósito. Você conversa com ela, você tenta mostrar para ela, mas ela não tem vida, ela não tem força. Aleluia! Então, a tribulação começa quando Davi ele era ainda um menino, quando ele é rejeitado. Quando ele é rejeitado pelo seu pai, quando ele é rejeitado pelos seus irmãos. Imagina Deus ele em construção, ele construindo um Davi. Porque quando Davi ele assume o reinado, ele poderia dizer assim quando ele vai lá lutar contra Golias: eu vou pensar em mim. Já que os meus irmãos estão sempre se levantando contra mim, mas não é isso que Davi faz. Davi, quando ele se levanta para lutar contra Golias, ele pergunta: o que vão dar para aquele que lutar contra Golias? Toda a sua família se livrará de impostos, e o rei vai dar a mão da sua filha em casamento. Davi, eu vou lutar. Porque não importa as marcas, mas o que importa é que eu estou crescendo na presença de Deus. O que importa é o que Deus está fazendo do lado de dentro. Então o que a gente às vezes não entende é que a construção está acontecendo do lado de dentro. Deus ele quer nos construir, mas às vezes a gente não dá permissão. O que Deus queria fazer com Adão era construir um Adão maduro. Um Adão adorador. Um Adão que não viesse a desistir, que não viesse a retroceder, nem um Adão que viesse a trair. Quando Deus estava construindo um Pedro, Deus estava falando: ei, eu vou até o fim. Porque eu sei onde ele pode chegar. E Deus ele vai na construção. 3 anos Deus construindo um Pedro. 3 anos foi o tempo que Deus levou para construir um Pedro. Eu quero te perguntar agora: quanto tempo Deus está levando para te construir? Quanto tempo está levando para Deus trabalhar dentro de você? No seu interior? Para você entender a sua chamada? Para você entender o que Deus quer contigo? Aleluia, porque quando a gente não entende, a gente sofre. Imagina um Pedro agora negando Jesus. Poxa, eu acho que eu decepcionei Jesus. Quantas vezes você fez essa pergunta? Eu acho que eu estou decepcionando o Senhor. Eu acho que Deus vai desistir de mim. Eu acho que eu não vou conseguir chegar onde Deus ele tem, o que Ele tem para mim. Deixa eu te falar uma coisa, mãe. Você sabia, aleluia, que Deus está te forjando no meio dessa luta com seu filho? Você sabia que Deus está te forjando, mulher de Deus, dentro desse casamento? E Deus ele quer uma mulher sábia. Deus ele quer uma mulher de visão. Deus ele quer uma mulher que venha exaltar o santo nome dele dentro da sua casa. Deus está tentando construir um homem dentro do seu trabalho de caráter, e é por isso que você está passando esses desafios dentro do seu trabalho. É por isso que você está passando esses desafios com seu filho, para você poder falar a palavra. É por isso que você está passando esses desafios lá no seu casamento. Porque quanto mais você aprende, você vai crescendo. E às vezes a gente não entende. Aleluia. Aleluia. Às vezes Deus ele está fazendo, está nos forjando, está querendo nos entregar uma inteligência emocional. No meio dessa luta, Deus ele quer que você tenha inteligência emocional.
Mas quanto mais você retrocede, mais longe você fica do propósito. Quanto mais Deus ele queria que Pedro avançasse, mais Pedro retrocedia. Quando Deus achava que Pedro ia, Pedro retrocedia. Quando ele achava que estava maduro o suficiente, Pedro negava. Arrancava a orelha de Malco. Pedro negava, dizendo que iria voltar a pescar. E abandonar o propósito. Aleluia. E aí, no meio do propósito de Jó, Deus está amadurecendo um Jó. E agora está preparando um Jó para exaltar o teu santo nome. Aleluia. E eu não preciso gritar para você entender isso. No meio da guerra, no meio da situação difícil que você está passando, é para que você venha a amadurecer. Porque não tem como amadurecer a gente passando uma vida leve. Você pode estar com a sua conta bancária cheia, mas por dentro, você sabe que está faltando algo. Algo para você fazer, algo para você crescer. Algo para você falar, Senhor, eu quero, eu desejo isso. Aleluia. Então, isso não é Deus te machucando, é Deus te construindo. Será que você pode repetir isso para o seu irmão que está do seu lado? Aleluia. Essa luta não é Deus te machucando, é Deus te construindo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O problema é a gente entender isso. O problema é a gente entender por que vai faltar o dinheiro. Por que o dinheiro não está dando para pagar a conta? Por que o problema está se levantando lá no trabalho? Por que o filho está ficando rebelde? Por que o patrão do nada se levantou contra você? O que a gente não entende é por que o marido não quer vir mais à igreja. Que a esposa não quer mais vir à igreja. O problema é entender isso. O problema é entender por que a saúde ficou debilitada. Porque as portas se fecharam. E aí eu quero entrar na minha mensagem nessa noite. Aleluia. Porque toda tribulação tem um propósito. Aleluia. Então repita comigo. Toda tribulação tem um propósito. Aleluia. Em 1 Samuel capítulo 1, verso 9, vai dizer assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. O que eu entendo? Que Ana, ela foi afligida. Ela teve que ficar estéril. Ela teve que ser perseguida. Zombaram da cara dela. Você tem, eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Todos os anos, Ana, ela subia ao templo. Ela se colocava na presença de Deus, mas ela não reagia. Ela não tomava um posicionamento. Todos os anos, o seu esposo fala para ela: eu não sou melhor do que 10 filhos, Ana. Eu não sou melhor, Ana. Mas Ana, ela era vencida pela luta que ela estava vencendo ela estava sendo vencida dentro da sua casa. E talvez você chegou aqui, você está sendo vencida todos os dias. Todos os dias o diabo olha para sua cara e está falando: você não vai se levantar, você não vai reagir, você não vai conseguir pegar firme na igreja, você não vai conseguir entender o propósito que Deus tem contigo.
Porque tem pessoas que estão há anos na igreja, na presença de Deus, e ainda não entendeu o que Deus tem para ela. O que Deus quer para ela. E aí eu anotei algo aqui. Ana só reagiu quando ela foi afligida, quando ela estava passando a sua tribulação com Penina. Eu quero te perguntar hoje, qual é a sua tribulação? Porque a sua tribulação, aleluia, vai exigir de você perseverança. Enquanto Ana não perseverava, o milagre não acontecia. Enquanto Ana estava dando ouvido a Penina, o milagre passava perto dela, chegava perto dela. Deus observava e Deus olhava para ela e falava: vamos ver se ela vai reagir. Vamos ver se ela vai conseguir, porque Ana ia ao templo, mas Ana não orava. Ana ficava de cara fechada. Ana não queria falar com Deus. Ana não queria entender que o lugar dela era no altar do Senhor. E aquela, aleluia, tribulação precisava, aleluia, agir na vida dela com uma grande perseverança. E às vezes a gente não entende que a gente precisa perseverar na nossa caminhada. Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Se Deus falou que vai dar certo, é porque vai dar certo. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. E por que ainda não aconteceu? Porque Deus está nos construindo. E essa construção de Deus, não cabe nem a mim a você entender o tempo da construção de Deus. Eu só sei que vai sair perfeito. Eu só sei que quando Deus ele decide nos amadurecer, nos aflorar, nos fazer florescer, é para que saia algo brilhante. E aí a gente não vai entender o molde, o que Deus vai trabalhar, como Ele vai trabalhar. Ele vai levantar pessoas para te tirar da paz, para te tirar do propósito. Ele vai levantar pessoas lá no seu trabalho que não vai com a sua cara. Ele vai levantar pessoas lá na sua rua que nem fala com você. E aí você vai ter que fazer o quê? Mostrar a diferença. A paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Eu vim aqui falar contigo. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu estou em construção. Eu estou na presença de Deus. Eu não vou dar voz ao inimigo tentando me desestabilizar, me tirar da presença, me tirar o foco, me tirar a minha paz. Imagina se Ana fizesse isso com Penina. Ah, Deus cerrou a minha madre, é? Tá bom para você. Mas eu decido adorar o Senhor. Mas a Bíblia disse que Ana se angustiava. Ana não comia. Ana ficava de cara amarrada. Ana não queria adorar. Ana não queria se santificar. Ana não queria se colocar no propósito de Deus. Porque ela olhava para a irritação. Mas ela não questionava: Senhor, o que eu preciso aprender no meio dessa guerra? O que eu preciso aprender no meio desse deserto? Você já fez essa pergunta para Deus? Senhor, eu perdi o meu emprego. Eu estou sem trabalhar, Jesus, há 3 meses. O que o Senhor quer me ensinar no meio desse processo? Pai, eu estou vivendo um vale grande lá no meu trabalho. O que o Senhor quer me ensinar no meio desse deserto? Por que você tem medo de perguntar isso a Deus? Porque você sabe que Deus ele vai falar assim: eu estou te forjando. Quando Pedro ele volta para o barco, Jesus ele vai esperá-lo lá na beira da praia. E aí Jesus ele está assando o quê? Pães e peixe, só esperando. Sabe o que Deus ele faz quando a gente se distancia da presença? Deus ele deixa a gente ir. Deus ele deixa você caminhar. Quando Pedro ele fala assim: eu vou voltar para pescar, e aí seus irmãos falam assim: eu também vou. E aí Jesus ele fala: pode ir. Tem momentos que Deus ele só vai nos dando tempo.
Sabe aquela pipa que Deus deixa a gente ir bem para longe. Bem para longe. Mas Ele sabe o momento que Ele vai nos chamar de volta. Ele sabe o momento que Deus Ele vai nos prender de volta. Para nos trazer para o centro do propósito. Aleluia! Então, eu logo entendo que Deus nos permite passar por tribulação, para que venhamos a reagir em meio às tribulações. Então, o que Deus, eu tenho um direcionamento para você. O que Deus Ele quer que você faça no meio dessa tribulação? O que Deus Ele quer? Hein? O que Deus Ele quer que você entenda hoje, você que está passando no meio dessa tribulação? Que você reaja. Exatamente isso. Deus, Ele quer que você, no meio dessa luta, que você reaja, que você se levante. Aleluia! E qual foi a solução que Ana, ela teve para chegar ao seu milagre? Ela teve que se colocar na presença de Deus. Não tem como, aleluia, receber milagre sem se colocar na presença de Deus. Então, a oração, ela produz em nós perseverança. A tribulação, ela pode até vir, mas eu sei onde eu venço as minhas guerras. Eu sei onde eu venço as tribulações que tentam se levantar contra a minha vida. É na presença de Deus, é fazendo a vontade de Deus. Jesus está esperando Pedro. E aí Pedro, ele olha, será que é ele? É ele, os irmãos falam, é ele. E Pedro, ele lança fora a capa. Ele lança tudo aquilo que tentou paralisar ele, o ministério dele. E ali ele entende. Ali ele começa a entender o real propósito na vida dele. Bispa, o meu real propósito é estar na presença de Deus, é claro. Ana, ela se coloca na presença de Deus. Eu vou fazer diferente hoje. O sacerdote fala, você deve estar embriagada, Ana. Ela falou assim, eu estou com amargura de alma. É momento de colocar tudo para fora, Ana. Deus, Ele dá um tempo para a gente. Mas quanto mais a gente segura, mais pelo aperto a gente vai passar. Mas quando a gente decide falar, eu vou, aleluia, me colocar no altar. Eu vou me colocar na presença do Senhor, porque essa tribulação é para que eu tenha perseverança. Vai acontecer, meu casamento vai acontecer, aleluia. A minha empresa vai acontecer, aleluia. O meu casamento, ele vai se levantar. Quando você se colocar no altar, se coloca de pé, Jesus. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento. Fundo. Eu quero que você coloque